O que o senhor preparou para a gente hoje, doutor? Pastor, eu vou falar hoje sobre a genealogia de Jesus. Ih, forte, hein? Porque existe algo muito profundo na genealogia de Jesus e que se identifica muito com as nossas vidas. Entendeu? Eu vou fazer uma introdução, aí os nossos ouvintes vai entender, principalmente aqueles que já estão online, aqueles que ainda vão entrar. Porque quando, pastor, a gente observa a genealogia de Jesus, a gente pensa que vem de uma linhagem perfeita e correta, né? Mas quando a gente observa a genealogia de Jesus, a gente vê que há um corredor escuro. Há um corredor escuro. Porque quando nós observamos essas duas genealogias sobre Jesus, nós descobrimos que a sua história é familiar e humana. Você está entendendo? Então, sim. A história familiar de Jesus, ela não está constituída, podemos dizer assim, em uma vertente de perfeição, senão entre erros que estão marcados na história. Okay? Então, ela deixa de nos mostrar uma linhagem pura, por exemplo, uma linhagem impecável, e os textos nos mostram uma genealogia marcada por momentos muito difíceis, onde a perfeição ela se rompe, e que muitos não investigam. E quando você investiga essa genealogia, você encontra ruptura, né? Tanto na nossa Bíblia quanto nos registros históricos de Jesus, tantos registros, tantas escrituras sagradas, eles não embelezam a genealogia. Eles não maquiam, eles não limpam a genealogia. Pelo contrário, intencionalmente mostra as ações que qualquer leitor ele pode ver, estudar e revisar. Ok? Nós estamos falando de histórias familiares não de eixos seculares, por exemplo, não de homens e mulheres que são responsáveis, mas nós vemos uma irresponsabilidade, e a gente jamais imaginaria uma genealogia do nosso Messias, nosso Salvador, vir marcando a história entre rupturas e erros que estão escritos na palavra, não estão fora da palavra e dos registros históricos de Jesus. Ok? Porque Jesus ele não vem, ou melhor, ele não surge de uma história familiar realizada. Ok? Ele vem por detrás de uma genealogia confusa, de uma questão, de uma realidade e condição humana. E é importante a gente entender que a genealogia de Jesus, como pessoa, é também a genealogia de Israel como nação. Perfeito? Israel e o Messias não caminham em caminhos separados. Ok? É a parte da mesma história. Ok? Que Deus construiu através dos tempos diante de nós. Então a gente vê que Israel e Messias jamais vão caminhar separados. Ok? Israel e o Messias, pastor, estão tão conectados que o que falam sobre um afeta o outro. E falar mal de Israel é falar mal de Jesus. Porque assim como o Messias, ele não vem de uma genealogia familiar idealizada, pura, limpa, tão pouco Israel como nação não vem de um passado glorioso, impecável. Certo? Vamos fazer uma análise. Eu já vou ler um texto, mas eu quero fazer uma análise aqui para que os ouvintes entendam o que está por detrás da genealogia de Jesus. E o que mais me surpreende é que quando nós aprendemos essa genealogia, nós ficamos impactados. Vamos pensar aqui em Adão e Eva.
certo? E a gente, quando nós observamos Adão e Eva no jardim, de onde aparece a promessa da semente? A promessa da semente que foi feita a Adão e Eva no jardim, onde tudo era perfeito, tá? Não aparece no capítulo 1 e no capítulo 2. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2 tudo era perfeito. Onde aparece então? Aparece no capítulo 3. E o que nós encontramos no capítulo 3? Desobediência. E a promessa da semente, ela não aparece antes da desobediência. Ela aparece depois da desobediência. Quando há expulsão, quando há vergonha, quando há ruptura do pacto, ok? Deus não deu a promessa de redenção antes da desobediência, senão depois. Ou seja, a promessa da redenção, ela não vem quando tudo está bem. Ela vem quando tudo é uma vergonha. E depois disso, depois dessa análise de Adão e Eva, desse pecado que eles cometem, e quando vem essa ruptura, quando vem essa quebra do pacto, Deus vem com a promessa de redenção. Quando nós observamos, eu estou fazendo uma introdução, quando nós observamos Abraão não era judeu, mas dele veio o Messias. Ou seja, o filho do pacto, ele não chega em um cenário ideal, porque Abraão era idólatra. Seu negócio familiar, o negócio familiar de Abraão era vender e explorar a venda de ídolos. Ele tirava proveitos econômicos da venda de ídolos, que isso vem de seu pai. E eu aprendo uma máxima que é profunda. O judaísmo não nasce do sangue. O judaísmo nasce de um chamado de Deus. E Abraão, ele responde o chamado de Deus. E o chamado de Deus e a resposta do homem é o que muda toda a história. Vou repetir. O chamado de Deus e a resposta do homem é o que muda toda a história. E logo a gente vê e aparece na vida de Abraão uma mulher chamada Agar. Ela era a serva da esposa de Abraão. Ok? Ela não era uma esposa legítima. Ela era uma escrava. E depois desse episódio complexo, é que Deus renova a promessa com Abraão. E depois que Deus renova, veja que Deus renova a promessa com Abraão depois do incidente complexo com Agar. E depois que isso acontece é que Deus renova a promessa com Abraão. E nasce Isaac. Ok? E Isaac nasce onde tudo parecia impossível. O que nós aprendemos com isso? É que logo se repete o mesmo padrão. A promessa se manifesta depois de que algo se rompe. E isso, eu vou abrir um parênteses daqui. Talvez alguns ouvintes que estão nos ouvindo, que vêm de um passado complexo, que vêm de uma família complexa, e que muitas vezes leva sobre eles a carga do passado. Eu quero dizer que muitas vezes na história, muitos começos, eles se realizam através do passado. Eu quero dizer para essa pessoa que está nos ouvindo que não é o fim. Deus tem um plano em reconstruir a história da vida de cada um de nós. E quando nós olhamos para Isaac, pastor, a promessa de Isaac, filho do pacto, que ele é o filho da promessa, não se formula antes de Agar, senão depois. Quando a gente vai para Sodoma e Gomorra,
nós pensamos o quê? O que pode sair de Sodoma e Gomorra? Será que de Sodoma e Gomorra pode sair algo sagrado? A Torá, a Bíblia hebraica, não apagou essa história. O incesto das filhas de Ló com seu próprio pai. O que nasce desse incesto? Dali vem Moabe e dali vem Amon. Moabe e Amon nasce de Sodoma e Gomorra. Séculos depois, pastor, aparece Ruth, que vem da história da onde? Sodoma e Gomorra. Aparece Ruth na história, que foi o incesto das filhas de Ló com seu pai. Daí vem Ruth. Ruth vem de Moabe, Ruth vem dos Moabitas, que foi um incesto que cometeu as filhas de Ló com seu próprio pai. Mais uma vez, Deus não elege a pessoa pelo passado, senão pela eleição do presente. São dessas condições difíceis que Deus tira histórias extraordinárias, pastor. Ruth, ela toma uma atitude que é questionável. Ruth, ela vem de algo sujo. Ruth, ela vem de algo manchado. Ok? E logo então, algo a converte através de uma decisão que ela toma, que apesar da sua história ser manchada, e que por detrás de Ruth, e dessa história manchada, dessa história de pecado, ela se levanta. E o importante na vida de cada um de nós é que, independente do que você viveu ou passou, sempre esteja pronto para se levantar. Ela diz o seguinte, ela diz o seu povo, ela vira para Noemi e diz: o seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. Desde Sodoma e Gomorra, pela via da cova de Ló, surge inesperadamente, pastor, a faísca da realeza de Israel e do Messias, do Mashiach, de Jesus. Isso é tremendo, pastor. Pois Ruth, ela, que era moabita, ela vem da descendência de Ló. Ela vem da descendência de Sodoma e Gomorra, da onde jamais esperaríamos que sairia coisa boa. E é dessa descendência que surge o rei Davi. E toda a dinastia de Israel messiânica vem de Ruth, vem de Sodoma e Gomorra. E quando já falamos, pastor, de Davi, a gente entra na questão de Davi, o que a gente pode dizer dele? Só chamaram Davi, lembra quando Davi estava lá malhando, cuidando das ovelhas? Quando Samuel chega para ungir o rei de Israel, o seu pai apresenta seus filhos e só chamaram Davi quando não tinham mais opções, quando todos os seus irmãos já tinham sido apresentados. Foram o que eles lembraram de Davi. Davi, ele cresceu com o peso da rejeição. E interessante que ele escreve no Salmo assim: estranho fui aos meus próprios irmãos. E o que é estranho? O que é estranho? Estranho, pastor, é aquilo que ninguém de sua família apontaria, escolheria para ser rei de Israel e ser o elegido de Deus. A realeza de Israel, ela não nasce da honra humana, mas da luz aonde os outros só enxergavam a escuridão. E tudo isso, pastor, vem da linhagem de Sodoma e Gomorra.
Então, quando a gente começa a analisar a genealogia, a gente fica impactado. Como Deus ele tem o poder de restaurar o nosso passado, de restaurar as rupturas que cometemos no meio da história. E ele não chama através do que nós fomos ou que nós nos tornamos, mas daquilo que ele é. Há uma outra genealogia que provém de Judá. Judá, ele era o quarto filho de Jacó, que vem ao mundo não por ter sido escolhido por Jacó, mas ele vem pela substituta. As Escrituras narram, e ela narra sem nos ocultar nada, uma vergonha e, ao mesmo tempo, é épica na vida de Judá. As Escrituras dizem, eu não vou ler tudo, tá? Em Gênesis capítulo 38, eu vou abrir aqui nas Escrituras, Gênesis capítulo 38, se você estiver em casa aí, abra. Eu vou ler apenas 3 primeiros versículos. Diz assim: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos e entrou na casa de um varão adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Er. E tornou a conhecer e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Versículo 6 diz assim: Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Depois você lê toda a história, porque ela é muito profunda. Diz que a história é que seu filho Er e seu filho Onã morre. Tamar foi esposa de um, depois de outro. Fica viúva. E Tamar não pertence à família de Israel por nascimento. Isso que é importante a gente entender. Tamar não pertence à família de Israel por nascimento. Ela entra na família de Judá através do matrimônio. E através da morte de seus 2 esposos, a descendência de Judá ficou comprometida. Porque de Judá viria a realeza de Israel. E quando não há descendência, a realeza de Israel fica comprometida. E essa é uma das histórias mais interessantes. É uma história que cruza os caminhos. Por quê? Porque quando nós vamos descrevendo a história de Tamar e de Judá, é algo muito profundo que está ali, que chamamos também dentro da genealogia do qual vem o Messias. Tamar, ela se cobre como uma prostituta. Judá, ele não reconhece que é Tamar. Então, ele pega o seu anel, o seu lenço e o seu bastão, entrega a Tamar e tem relações com Tamar, e Tamar fica grávida. E logo que isso acontece, vem o juízo, porque quando souberam que ela estava grávida do seu marido, alguém propõe que ela seja castigada. Eles levam diante dos juízes. E precisamos entender que Judá também era um juiz. E eles levam Tamar, o caso de Tamar, aos juízes, certo? E quando os juízes contam para Judá, Judá, ele decreta sobre Tamar a pena capital. Ela tem que morrer. E diante desse veredito, e diante desses juízes de Israel, isso começa a soar por todo o acampamento. Pena capital para Tamar. Tamar tem que morrer. E aí o interessante, pastor, Tamar não grita.
Tamar não se queixa. Ela apenas faz algo. Ela pega o lenço, ela pega o anel, ela pega o cajado e ela diz algo que soou naquele lugar muito forte. Tamar mostra algo, Tamar diz algo que muda tudo. Ela diz: esse anel tem um nome gravado, esse cajado também tem um nome gravado. E no cajado e também no anel estava o nome de Judá. E ela disse: o homem pelo qual pertence essas coisas, ele é o pai da criança com o qual estou grávida. E quando os juízes analisam o nome que está no anel e no cajado, eles encontram o nome de Judá, o juiz de Israel naquele tempo. Aqui sucede um milagre moral, pastor. É que quando o secretário do juízo mostra ao juiz que é o próprio nome de Judá que está ali. Imagine Judá do outro lado. Quando ele vê essas coisas, pastor, ele pronuncia uma palavra que muda tudo. E essa palavra é Shachan Imni. Shachan Imni. Porque eu já explico o que é isso. Esse ponto mais baixo, onde nasce a realeza de Israel, de onde vem a realeza de Mashiach, de Jesus. Olha que coisa, é desse ponto mais baixo que vem essa realeza de Israel, que vem essa realeza de Mashiach. Debaixo dessa história da realeza de Judá, a gente se levanta uma figura e o seu nome é Tamar. As escrituras não apresentam ela como uma israelita. As escrituras apresentam ela não como uma hebreia, não como uma filha do pacto. Ela entra na história sem linhagem declarada. Ela entra em um contexto estrangeiro e cananeu. E quem é os cananeus? Aquele que Deus tinha proibido de que nenhum filho de Israel pudesse ter relações com eles. É um evento, pastor, que acontece nessa cruzada de caminhos. Quando ela cobriu o rosto e ela se veste como uma prostituta, a escritura não omite isso, ok? Não omite a vergonha que está por detrás da história da realeza de Israel. E Judá, que é o portador da linha real de Israel, ele dita sobre ela uma sentença de morte. E eu quero dizer algo muito profundo. No ventre dessa estrangeira, dessa mulher que está sendo julgada, dessa mulher que está sendo condenada, está escondida a raiz do Messias. Se Tamar tivesse sido executada, não haveria dinastia. Se Tamar tivesse sido executada, não haveria promessa messiânica. E a gente observa isso não é qualquer coisa. É que a descendência messiânica estava comprometida por mão de pessoas que se diziam puras, que se diziam corretas. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, sim, senhor. Tá, é porque a internet deu uma parada. Então vamos lá. Aqui eu estava falando sobre isso. Se Tamar tivesse sido executada, não haveria dinastia, não haveria promessa messiânica. E a gente olha, isso não é qualquer coisa, porque a descendência messiânica, ela estava comprometida por mão de pessoas que se diziam puras, que se diziam corretas. A linha do Messias,
ela não vem de uma história limpa, ela vem de uma história que esteve a um passo de ser eliminada. Sabe o que acontece, pastor? É que Deus confia seu futuro em gente que poderia ser descartada. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, descartamos elas, e muitas vezes condenamos as pessoas, apontamos as pessoas, e não sabemos que muitas vezes Deus constrói um futuro sobre alguém que um dia seria descartado pelo homem. E é quando a gente começa a descrever a história um pouquinho mais profundo, a gente se surpreende. Por quê? Porque dessa história entre Tamar e Judá, que é uma história desigual entre Judá e uma mulher estrangeira, dessa relação nasceu Pérez. E Pérez significa aquele que rompe, aquele que abre brecha, aquele que abre os caminhos. Veja como é que Deus tem um plano de muitas vezes naquilo que tentaram nos frustrar, tentaram nos apontar, tentaram nos acusar, tentaram nos descartar. Deus abre ruptura, Deus rompe as brechas para abrir os caminhos. Eu estou falando com pessoas aqui hoje que muitas vezes foram descartadas, mas que muitas vezes foram apontadas, que muitas vezes foram perseguidas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa manhã, que Deus abre brecha, que Deus rompe as estruturas para poder abrir caminho para você, porque a última palavra quem dá é Ele. E quando nós observamos na história, esse é o primeiro filho de Judá, que nasce do seu relacionamento com Tamar, que foi um relacionamento complicado. E de Pérez, o Perez, vem a linhagem de Davi. E de Davi vem a linha messiânica, a linha de Jesus, a linha de Messias. Quando nós lemos, pastor, deixa eu abrir aqui, quando nós lemos Miqueias capítulo 2, versículo 13, diz assim: subirá diante deles o arroteador. O que é um arroteador? Aquele que tira os obstáculos. E diz: eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, o Senhor é a testa deles. Veja que quando nós pegamos essa profecia de Miqueias, que é uma profecia messiânica, aprendemos que Jesus ele não começa reinando, Jesus começa rompendo. Vou repetir. Quando nós observamos Miqueias capítulo 2, verso 3, o Messias ele não começa reinando, mas ele começa rompendo barreiras. Machia, nosso Messias, nosso Jesus, ele vem de uma relação questionável entre Judá e Tamar, essa estrangeira que foi descartada, que seria julgada, que seria eliminada. E essa profecia de Miqueias, que nós acabamos de ler, ela não é qualquer coisa. Eu vou fazer uma ilustração, que é uma ilustração verídica de Jesus. Quando um pastor ele ia levar o seu rebanho, as suas ovelhas, para o pasto, e ele saía do aprisco, e quando estava chegando no final do pasto, já para voltar com as ovelhas para o aprisco, existia obstáculos para entrar no aprisco. E o pastor, ele tinha que tirar as pedras que ficavam próximas à entrada do aprisco. Ok? E quem abria o pasto para as ovelhas? Era o pastor. E o que fazia o pastor? Ele fazia uma ruptura. Ele abria brecha para que o pasto pudesse entrar.
E o que fala o profeta Malaquias é que o rei que virá, ele vai vir rompendo, ele vai vir abrindo a porta para que o pasto entre. Então, daí a gente entende que o Messias ele não começa reinando. Ele começa fazendo rupturas e rompendo barreiras. Daí a gente vê essa genealogia complexa que vem de Judá e vem de Tamar, que vem Pérez. E ele, seu nome significa ruptura, abrir portas, abrir caminhos. É o que eu aprendo e o que nós, ouvintes, já estou passando a palavra para o Senhor. O que nós aprendemos dessa história é que muitas vezes nós encontramos obstáculos em nossa vida. Nós encontramos barreiras em nossa vida. Nós encontramos perseguições. Nós somos descartados. Mas aquele que está na nossa frente, ele vai abrindo as rupturas. Ele vai abrindo as barreiras, vai tirando os obstáculos para que você possa, como diz o profeta, ir diante dele. E se alguém perguntar quem foi que abriu os teus caminhos, você diz, aquele que é a minha testa, o Senhor, o nosso Messias, o nosso Salvador. Isso é interessante e profundo, porque isso conecta. A genealogia de Jesus muitas vezes conecta com a nossa história, que muitas vezes não é uma história boa. Muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã estão sentindo o peso das pessoas que nos descartam, das pessoas que nos apontam, que as pessoas que nos condenam, mas aquele que muda a história é aquele também que abre as rupturas e as barreiras para que o pasto entre. Pastor, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe cada ouvinte, e eu quero dizer nessa manhã para cada um, que é uma profecia para a vida de cada um, é que independente que a sua história seja uma história triste, que a sua história seja uma história de ruptura, se alguém um dia tentou te descartar, se alguém tentou parar a história que Deus tem para você através do seu passado, eu quero dizer para você que Deus muda a história, abre rupturas, abre os caminhos para que você tenha um futuro glorioso. Pastor Willis, Deus abençoe sua vida.